Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, atua desde 1983 na promoção do desenvolvimento rural e na melhoria da qualidade de vida de agricultores e agricultoras familiares, assentados de reforma agrária, povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais do campo na Bahia. Apostando sempre nas potencialidades regionais, incentivando associações e cooperativas que investem em atividades e produtos que geram emprego e renda. A CAR estimula diversos sistemas produtivos, como a apicultura, caprinocultura, cafeicultura, piscicultura, fruticultura, o plantio de mandioca, ovino-caprinocultura, a produção de chocolate e o beneficiamento de leite. E para que tudo isso flua numa boa, contratos são firmados com organismos financeiros internacionais, além da realização de parcerias com o governo federal. E os resultados são cada vez melhores. Produtos de todas as regiões e biomas do estado estão disponíveis nas prateleiras de grandes redes de supermercados, competindo com grandes marcas e ganhando cada vez mais espaço. A CAR também apoia a implantação dos serviços de inspeção municipal, SIM, por meio dos consórcios públicos territoriais, para garantir a qualidade e segurança dos alimentos comercializados nos municípios e investe na construção ou requalificação de mercados municipais, feiras livres e outros empreendimentos que promovam e comercializem esses produtos, como o Empório da Agricultura Familiar, em Salvador, e o Armazém da Caatinga, em Juazeiro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Nós estamos ao vivo agora, pelo Instagram e pelo YouTube da Prazeres à Mesa. E é uma honra e um prazer inenarrável estar aqui no mercado do Rio Vermelho e poder apresentar, como segunda aula aqui do dia, um casal que está fazendo um trabalho em Salvador, na Bahia e no Brasil, se vocês não conhecem, vocês estão perdendo. Se vocês gostam de gastronomia, entendem alguém que está trabalhando pela gastronomia desse estado e deste país, vocês também têm que conhecer essa dupla. É uma dupla que adora gastronomia, adora os ingredientes baianos, adora fazer filhos também, adora viver fortes emoções, mas eles têm um coração e uma missão interna de representar o que é belo e o que é bom de uma forma única, tornando o Manga um dos restaurantes mais importantes da gastronomia brasileira na atualidade. Importante no sentido de que ele é surpreendente, ele é sempre bom, ele é um serviço impecável e, fundamentalmente, ele tem um espírito de quem quer mostrar o melhor para todo mundo. É um coração aberto, o Manga abre o coração e abre os seus sentidos. Quando você vai no Manga, você experimenta, faz um menu degustação do Manga, você sai de lá outra pessoa. Eu garanto isso para vocês. Façam essa experiência e vocês vão entender. Por quê? É comida que vocês vão reconhecer, mas não da mesma forma que vocês já comeram. São ingredientes que vocês vão falar: meu Deus, eu conheço esses ingredientes, mas como eles têm esses sabores? Como é possível construir isso? E aí que está a inteligência e a dedicação desse casal, que trabalha como se música fosse, né? Fazendo prato e criando filhos. Com vocês, Cafi Bassi e Dante Bassi. Obrigado. Muito obrigada pelas palavras aqui. Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui, junto com a Prazeres da Mesa, que sempre proporciona essas experiências, essa proximidade do público com os chefes, dos chefes com outros chefes. Sempre muito legal fazer parte desses eventos.
Hoje a gente trouxe aqui 2 receitas do manga, relativamente simples, que dá assim, possíveis de ser reproduzidos em casa, de 2 pratos que já se tornaram ícones no nosso restaurante, e que acho que representam um pouco do trabalho que a gente faz e se encaixam também nesse tema de comida de mercado. Eu vou fazer um prato salgado e depois Keith vai demonstrar um prato doce, uma sobremesa. Eu vim fazer hoje, eu vou fazer a carne de fumeiro que a gente faz no manga. Há um tempo já eu tinha vontade de tentar reproduzir o fumeiro. O fumeiro acho que é talvez meu petisco favorito para assistir um jogo de futebol, talvez empatado com amendoim cozido, uma coisa que sempre teve presente na minha casa, crescendo. Então, era algo que eu queria revisitar depois de ter trabalhado em algumas cozinhas, ter adquirido conhecimento de como curar a carne e tal. Eu queria voltar. Eu acho que é uma coisa das carnes curadas que mais representam, para mim, pessoalmente, a Bahia, principalmente o recôncavo baiano, Maragogipe e tal. Então, a minha ideia de fazer no manga é um fumeiro que trouxesse a identidade do fumeiro, mas trouxesse outras qualidades que se encaixariam melhor no contexto do nosso restaurante. Eu queria pegar o sabor do fumeiro, o conceito do fumeiro, mas eu queria que o resultado fosse numa direção de um prato de carne, que você pega um prato de carne para comer, e menos um petisco que puxa a cerveja, que puxa isso aqui. Então, a ideia era, como eu posso transformar o fumeiro numa coisa mais suculenta, uma coisa menos seca, mais fácil de comer por si só, né? Então, eu comecei assim, vendo a raça do porco que eu queria, o tipo de porco que eu queria usar. O porco que a gente usa é o porco de raça Duroc, que é uma variedade de porco que tem a carne um pouco mais escura. Aqui eu trouxe, esse é o pedaço in natura. Essa é a sobrepaleta, o short rib, que chama comercialmente, mas é a sobrepaleta, quase a nuca do porco. É uma parte bem marmorizada. Ele é uma raça de porco que já naturalmente tem um marmoreio mais elevado do que o porco tradicional, o porco que se encontra no mercado normalmente. E a cor da carne, ela já dá demonstração que o sabor é um pouco mais intenso do que o porco que a gente está acostumado a encontrar no mercado aqui. Esse também foi um pedaço que eu escolhi porque dá para ver aqui, ele tem uma divisão de vários músculos e muita gordura entremeada. O pedaço tradicional para fazer o fumeiro é o coxão mole, é o chão de dentro, que é o coxão mole do porco, né? Que tem aquela capa de gordura. Então eu queria esse contraste de gordura e carne para remeter ao fumeiro original. Então eu escolhi esse, e é um pedaço que assim, é macio para comer, para você fazer na grelha ele come macio. Então eu queria manter essa maciez no resultado final depois da cura. O jeito mais tradicional de fazer o fumeiro com cura seca, né? Existem outras famílias tradicionais que buscam outros métodos, que salgam a carne e defumam salgando, tem outras que salgam, de um dia para o outro lavam e defumam, e tem outras que fazem com salmoura. E esse justamente foi o caminho que eu escolhi. Depois de ter trabalhado com carnes curadas em outros lugares do mundo, meu instinto dizia que fazer o fumeiro com salmoura seria mais fácil para preservar essa suculência da carne e não ter o resultado tão seco, tão fibroso. Então eu decidi ir nesse caminho da salmoura. A salmoura, para fazer a parte dessa cura, é bem simples. O único desafio dessa receita inteira é a parte da defumação, se você não tem um defumador em casa. Mas isso eu acho que, principalmente para brasileiro, que é especialista em armengue, acho que é muito fácil de contornar. Os primeiros, inclusive, foram armengados que a gente fez, até comprar um defumador. Então, acho que é uma coisa fácil de contornar. Você só não pode fazer dentro do seu apartamento para não ter uma intercorrência, como já aconteceu com a gente também em outras circunstâncias. Então, para começar a salmoura que eu fiz, eu coloco o sal, é bem simples de fazer, é só diluir todos os ingredientes na água, ferver, tanto para ajudar a diluir o sal completamente, como para as especiarias que eu vou colocar na salmoura soltarem o sabor, os sabores das especiarias na salmoura. Sal, eu quero usar açúcar também na minha cura. O açúcar, assim como o sal, ele é uma coisa que desperta, ele ativa o sabor das coisas, né? Você provar uma coisa sem sal e depois provar com sal, você sente muito mais o sabor. O doce é a mesma coisa, e cada um
ele ativa ou realça notas específicas. E aí eu quero que notas das especiarias e da carne, tanto que sejam ativadas pelo sal e como pelo açúcar. Então eu coloquei duas partes iguais de sal e açúcar mascavo. Em toda a cura tradicional, a gente precisa usar sal de cura. Sal de cura é uma mistura de sal de cozinha com nitrito e ou nitrato de sódio, que ele faz... o objetivo principal é a conserva da carne. Ele é um jeito de prevenir o botulismo na carne, que se desenvolva na carne, e prolongar a vida dela de uso, a vida útil dela. Então eu preciso sempre colocar, tanto na cura seca como na salmoura, tem que ter um pouco de sal de cura. Então, esse sal de cura não é um ingrediente que você pode usar muito no olho, é uma coisa que você não pode comer in natura, sempre tem que ser dissolvida ou curada, tem que ser ela reagir com a carne. Você não pode ter no final do processo nenhum pedaço de sal de cura, isso não é saudável para o corpo humano. Então a gente dilui aqui, são 2,5 litros de água, 125 gramas de sal, 125 gramas de açúcar e 25 gramas de sal de cura. De especiarias eu queria não muita coisa para não mascarar o sabor da carne, só algumas coisas que dessem um toque em notas que lembram já um pouco fumeiro. Eu vou com um pouco de pimenta branca e pimenta preta em grãos, umas 2 ou 3 folhas de louro e uns 3 dentes de alho, só amassados, para soltar o sabor mais facilmente. E mais ou menos uma colher de sopa de páprica doce. Aí, como eu falei, isso aqui é só levantar a fervura, ver que o sal está todo dissolvido na salmoura, tomar cuidado para não deixar fervendo, né? A concentração de água para os ingredientes sólidos é importante. Se você deixar aqui, vai reduzir, vai ficar muito salgado. O sal de cura também vai ficar muito alto. Então, é o suficiente para ferver, dissolver, tira, deixa esfriar em temperatura ambiente para ainda as especiarias soltarem todo o sabor na salmoura. Depois que a salmoura está feita, resfria ela e aí a gente vai colocar o fumeiro dentro, totalmente submerso na salmoura por 2 dias. 2 dias vai depender também do tamanho da carne. 2 dias que a gente toma como referência é esse pedaço que a gente usa, o short rib. Se fosse uma peça maior, teria que ser mais dias, ou até uma muito grande, teria que ser injetada a salmoura dentro para ela atingir a totalidade da carne. Como é um pedaço pequeno e cheio de músculos diferentes, é fácil para a salmoura penetrar. Então a gente não precisa injetar, não precisa fazer nada de 48 horas, é mais que suficiente para a cura da carne. Depois que ela passa 2 dias submersa na salmoura, a gente tira, dá uma lavada, tira o excesso de especiarias que estiverem colados, tira a salmoura, lava, seca o fumeiro, e aí é a parte mais desafiadora, que é defumar. Para defumar você só precisa carvão, assim, do método mais tradicional, mais rústico possível, é só carvão e pó de serra. Um pó de serra de madeira não tratada, apropriada para defumação. Não pode ser nada da família de pinheiros, não tem uma resina. Então é procurar saber de onde você está pegando o seu pó de serra e tal. Até madeireira você pode ir lá pegar, mas procura saber se é madeira tratada, qual é a madeira, se é uma madeira que pode ser queimada para uso alimentício e tudo isso. Então a ideia é você fazer um recipiente, uma caixa que mantenha a carne e consiga conter a fumaça. Botar um pratinho, uma coisa de metal com o carvão e cobrir com pó de serra. Dependendo do esquema que você tem, talvez tenha que umedecer um pouco o pó de serra, não pode pegar fogo nele. A ideia é que o calor da brasa vá queimando e tome o recipiente seja tomado pela fumaça, não tenha oxigênio suficiente para combustão. E aí fica esse esquema. Vai aquecer um pouco a carne, mas a ideia é não fazer um forno, manter no máximo entre 60 e 90 graus. Dessa maneira rústica não dá para manter uma coisa mais exata do que isso, que é só o suficiente mesmo para a carne absorver toda essa fumaça. Essa técnica, como a gente faz no restaurante, depois de defumar, a gente fecha no vácuo, assim, e cozinha já cozinha num banho-maria com termocirculador a 63 graus por 3 horas. Esse processo possibilita a gente de defumar por menos tempo e a carne absorver bastante esse sabor. Em casa, não é um equipamento comum de ter em casa, um selador de vácuo e um termocirculador. Depois que defumar, você já pode usar a carne. Então,
aqui a gente vai pular essa etapa do pré-cozimento que a gente faz no restaurante. Isso implica em um tempo de defumação maior para a carne absorver mais a fumaça. Então, acho que montando esse esquema, você conseguindo criar um ambiente cheio de fumaça, sem combustão, entre 60 e 90 graus, 3 horas e meia de defumação para uma peça desse tamanho é suficiente. Lá no restaurante, com esse processo de selar e cozinhar, a gente faz 1h30, um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da intensidade da fumaça que a gente faz no dia. E já é o suficiente para não ficar também muito agressivo esse sabor de fumaça. Depois de defumado, como eu falei, em casa ele está pronto para ser usado. Ele não vai estar totalmente cozido nesse esquema rústico de defumação. Então ele não dá para ser conservado como... obrigado. Não dá para ser conservado como um fumeiro tradicional, que você pode só pendurar do lado de fora e ele vai aguentar. Ele não é totalmente curado, justamente para manter a suculência. Essa eu acho que é a diferença mais básica do nosso fumeiro para o fumeiro tradicional. O fumeiro foi criado como uma maneira, principalmente, de manter a carne, de preservar a carne quando não há geladeira, não tem resfriação. Você tirar a umidade da carne, aumentar o teor de sal, faz com que as bactérias não criem um ambiente favorável para o desenvolvimento de bactérias. Isso implica em deixar a carne seca, um pouco mais fibrosa, e a gente, tendo acesso à refrigeração e tudo isso, no nosso contexto de restaurante, não precisa se preocupar com isso e nos dá a liberdade de fazer um produto visando só o resultado da boca mesmo, textura, sabor e tudo isso. Então a gente tem que manter essa carne, depois de curada e defumada, resfriada como uma carne normal que você compra no mercado. Depois que essa parte complicada da defumação está feita, aí é só realmente grelhar. Pode fazer na brasa, mas como é uma carne já defumada, eu acho que a brasa já é um pouco excessivo, assim, não faz sentido para mim fazer a carne de fumeiro na brasa se ela já tem essas notas de defumação. A gente coloca um pouquinho de manteiga clarificada na panela. O ideal é que esteja realmente bem quente, que a gente quer criar chama reação Maillard, é o equivalente da caramelização do açúcar, só que para proteína. É aquele dourado da carne. Então, precisa da superfície seca, calor alto, e justamente porque a gente não está tratando de uma carne que está totalmente desidratada, a gente tem que tomar cuidado com o ponto da carne. Se deixar demais, todo esse trabalho de manter a carne úmida vai por água abaixo. Então, a gente tem que tomar cuidado que está crocante por fora, mas também não passa do ponto. Esse porco de alta qualidade, bem tratado, não precisa ser cozido até o limite para matar, não ter risco de doença. Isso é um conceito assim, que, dentro das condições de um produtor de confiança, uma raça desenvolvida, tudo isso, com selo de qualidade, você pode tranquilamente fazer um porco ao ponto e servir. Acho que até é um desperdício quando você trabalha com um pedaço de carne, um corte legal de um porco de raça, bem desenvolvido, bem alimentado. Acho que é um desperdício você elevar isso. Acho que é uma herança que a gente tem de outro tempo nosso, que era realmente o risco que representava. Quando você trata de um porco de alta qualidade, você não precisa cozinhar até o limite. Vamos sempre tentar aqui manter aquele... Não é mal passado também, não é o jeito melhor de comer, mas o ponto, aquele rosado no meio, é o jeito ideal. Aqui não dá para se guiar pela cor, né? Quando você usa o sal de cura ele reage com a proteína e no final a carne sempre vai estar rosa. Eu posso cozinhar aqui durante 3 dias, quando eu cortar vai estar rosa no meio, né? Não fica cinza em momento nenhum. Então eu tenho que realmente ir pelo toque, pela temperatura interna, se você quer com um termômetro controlar, ou só mesmo pela vivência. Você vê, está com textura de carne cozida, né? De carne assada ou carne cozida. Então a gente deixa na panela, coloca uma vez, deixa sem mexer, não precisa. Acho que é um erro comum de quando você quer dourar a carne, você coloca na panela e você fica mexendo, isso não ajuda em nada a carne. É colocar ela na panela, esquecer ela, esquecer a maneira de falar, né? Coloca o fogo bem alto, diminui o fogo, você coloca a carne e você não toca nela até a hora de virar. Você dá uma levantadinha, vê, dourou, vira uma vez e depois está bom. E se você não tem um forno, como é nosso caso agora, depois que estão dourados os 2 lados, bota um pouco mais de gordura na panela, banha, para o calor conseguir chegar até o meio da carne.
A gente, no manga, acho que o principal desse prato todo é o fumeiro, essa técnica que a gente desenvolveu para fazer o nosso fumeiro. Então a gente resolveu tratar ele como o mais tradicional possível, com purê de aipim e vinagrete. Acho que é o jeito mais comum de se comer. Tem a farofa também, mas a gente escolheu ir nessa direção do purê de aipim e vinagrete. Então, enquanto está terminando de dourar aqui, vou fazer a nossa versão da vinagrete, que também é muito próxima do original. A gente só puxa muito para o lado da pimenta de cheiro. Quer dizer, a gente chama aqui na Bahia de pimenta doce, o resto do Brasil conhece como pimenta de cheiro, né? A pimenta de cheiro aqui na Bahia é a picante. A pimenta de cheiro no resto do Brasil é a nossa pimenta doce. Então, partes iguais de tomate e cebola picado. Eu faço questão de cortar tanto a cebola, todos os vegetais, bem pequeno, não daquele pouquinho maior, que é o jeito tradicional. Porque eu acho que, às vezes, quando você come aquela vinagrete cortada grande, você bota na boca e tem aquele pedação de cebola, depois aquele pedação de tomate, e meio... não é tão balanceado. Quando você corta tudo pequeno, você cria um sabor final mais harmônico, e acho que funciona melhor com os outros ingredientes. Então aqui, 2 partes iguais de cebola e tomate, e meia parte de pimenta doce, sem semente, também picada pequenininha. Quando você tira as sementes, essa semente ainda tem bastante sabor. Não é agradável a textura na boca crua, mas ela tem bastante sabor nela. E a gente usa elas para fazer um óleo de pimenta de cheiro. Como a gente usa muita pimenta doce lá no manga sem a semente, para a gente não faz sentido sacrificar a pimenta inteira para fazer. Mas em casa, se você não comprou para fazer isso, esse óleo de pimenta de cheiro é muito simples de fazer. Você picar a pimenta de cheiro ou usar essas aparas e colocar ela num recipiente, cobrir ela colocar no recipiente e cobrir com óleo de canola, deixar na geladeira por 3, 4 dias e depois coar. Aí está pronto um óleo com sabor intenso de pimenta de cheiro. E é esse óleo que eu vou substituir o azeite de oliva, o azeite doce, o azeite de oliva, que normalmente é usado na vinagrete. Então, os 3 vegetais, um pouco de óleo de pimenta de cheiro, um pouquinho de vinagre de arroz. Eu gosto de usar as duas formas de acidez na vinagrete. Tanto o vinagre, que é o que a gente faz mais tradicional, mas também o limão, que acho que casa muito bem com o sabor da pimenta de cheiro. Eu coloco um pouquinho de vinagre e um pouquinho de suco de limão. Coentro picado, tem gente que prefere cheiro verde. Acho que o sabor principal da vinagrete que a gente faz é a pimenta de cheiro, então para mim não influencia muito colocar cebolinha, colocar salsinha. Eu prefiro mesmo manter o coentro, que acho que fica bem redondo dessa maneira. Tempera com sal e está pronto. Quem gosta um pouquinho mais picante, esse é a vinagrete mais democrática, né? Mas pode botar uma pimenta dedo de moça ou uma pimenta mais forte, depende do nível de picância que você quer. Então, depois que o fumeiro dourou os 2 lados, no restaurante agora eu iria para o forno. Eu acho que funciona melhor quando você quer uma carne mais suculenta, fazer a parte de dourar e depois terminar de assar no forno. Quando você está fazendo na panela, você tem um calor muito alto, um contato com a superfície, que aos poucos vai chegar ao centro da carne. E quando chegar ao centro da carne, essa parte da superfície vai estar bem cozida, a temperatura muito alta, vai desidratar um pouco. Então, a gente conseguir o suficiente para dourar e depois terminar no forno, acho que preserva mais o suco na carne. Como aqui a gente está sem forno, coloca um pouquinho mais de gordura na panela, e aí posso só banhando para ter uma distribuição de calor mais igual na carne. Diminui o fogo, né? O fogo alto é para a carne entrar na panela, depois disso vai para fogo médio. Você não quer queimar a gordura da carne. A gordura da panela, a gordura que está na panela vai dar sabor na carne, e se a gordura da panela queimar, o sabor de queimado vai passar para a carne. Então é sempre bom tomar cuidado com o fogo alto, mesmo para dourar, para criar casquinha em carne. Então, nos 2 lados bem dourados. O açúcar da cura ajuda a criar uma caramelização também, junto com a reação Maillard aqui. E também o açúcar na cura ajuda a manter um pouco da umidade da carne, né? Além de realçar as notas doces das especiarias
como eu mencionei antes. Depois que passou por esse processo aqui, está pronto. Nossa vinagrete, não tem onde colocar agora, né? Pode botar quente nessa superfície aqui? Tirar essa sombra aqui. Esse é um purê de aipim que eu trouxe pronto, não daria tempo de fazer aqui. Também método super tradicional, a gente cozinha o aipim na água com sal, até estar bem mole, tira aquela fibra do meio do aipim, depois joga numa panela com leite, um pouquinho de creme de leite, manteiga, sal, cozinha mais, bate e ajusta a consistência, um pouquinho mais leite, um pouquinho mais manteiga, tudo isso é bem purê de aipim clássico. Eu prefiro o purê batido no liquidificador, bem liso e um pouco mais líquido do que aquele passado no amassador. Essa é uma preferência pessoal minha, casa bem. Então todo o conceito desse prato, o diferente dele é o resultado final do fumeiro. Então todos os outros elementos eu queria manter o mais tradicional e o mais próximo do que as pessoas conhecem e ter esse contraste da carne do fumeiro. Cortar um pedaço aqui e aí dentro você consegue já ver que a carne manteve um pouco da umidade, da suculência dela tradicional, a cor rosada do fumeiro tradicional que vem do sal de cura. E é isso, a gente pegou um prato tradicional e revisitou. É uma coisa que a gente gosta de fazer muito no manga. Eu acho que tradição tem que ser preservada sempre, mas não significa que ela é intocável, né? A própria tradição um dia foi uma novidade. Acho que a gente tem que sempre revisitar, desafiar a tradição, fazer coisas baseadas no tradicional diferente, até porque o novo produto vai gerar um diálogo, até pelas pessoas que ficarem indignadas, o fumeiro tradicional, o que você está fazendo? Vai criar um diálogo que vai, por que esse fumeiro é diferente do original? Vai procurar saber como é feito o original. Então traz o holofote para o fumeiro, que é nosso patrimônio aqui da Bahia, do Recôncavo Baiano, Maragogi. Esse fumeiro, essa técnica não substitui a técnica original do fumeiro, é uma outra faceta, é um outro resultado que eu estou buscando, levando em conta outras circunstâncias, não tem a questão de refrigeração, transporte, tradição. Então, realmente, eu quero era fazer uma carne que você provando, relembrasse claramente o fumeiro, mas com um resultado completamente diferente, em textura, sabor e tudo bem particular. Então, essa é a nossa parte salgada da receita de hoje. É a carne de fumeiro, purê de aipim e o vinagrete de pimenta de cheiro. Vou empratar aqui para a foto e quem vai assumir agora fazer a sobremesa. Bom, eu trouxe hoje uma sobremesa também, que a gente lançou o Nunca Mais Tirou do cardápio, o colé de caju. É um colé, enfim, fácil assim, mas quem já foi no manga sabe que a gente gosta muito de apresentar as coisas de uma forma um pouco diferente. A sobremesa fica uma coisa mais lúdica. Tem que ter uma beleza que eu acho que a sobremesa não é necessário, né? Você já terminou, não somente está satisfeita, então tem que vir alguma coisa para terminar, para ter ganhar, assim. E o picolé, eu acho que é uma coisa assim. Ele surgiu da ideia de as pessoas gostam muito de picolé. E quando eu cheguei, eu não sabia, eu conhecia a fruta caju. E a gente não pegava do jeito de comer ela, segurando aqui na castanha mesmo, e chupando, como se tivesse um picolé. Eu até brinquei umas vezes, nossa, parece um picolé mesmo, mas não se pode comer. E resolvi fazer o picolé desse formato mesmo. A receita já trouxe algumas coisas meio prontas, mas umas coisas explicadas e o passo a passo da receita está na revista depois. Para quem quiser fazer em casa, dá para fazer sim. A gente começa pela calda, a gente tira as castanhas da caju, guarda elas porque a gente vai precisar depois para usar para o palito. As cajus é bom se eles já estão bem maduras, porque se é maior, para ser bem suculenta. Se ela está bem dura, não sai muito açúcar, mas não sai muito suco. Aí pega uma pimenteira mesmo, tira todo o suco. A carne aqui não vamos usar para essa receita.
Dá para secar para usar uma outra receita salgada, mas aqui não usamos. Para a receita da calda depende também, a gente já pode provar esse suco e ver se ele estiver muito doce, não precisa quase colocar nenhum açúcar. Se ela tivesse um pouquinho menos madura, a gente usa mais açúcar no caramelo que a gente vai fazer. Aí, tendo a calda aqui, a gente vai levar no fogão. Tá ligado? Já liguei agora. E fazer um caramelo. Parece um pouquinho, talvez, o sabor da doce de caju também, que eu nem sabia. Eu comecei a fazer e foi até um estagiário que falou, nossa, tem cheiro de doce de caju aqui. Eu falei, ok, foi o caramelo com a calda. Enquanto isso carameliza, a gente pode preparar o palito. São palitos comuns de picolé. Eu quebro um pouquinho. Tem para comprar as menores também, mas também dá para usar o maior e somente quebrar. A faquinha. Aí eu pego a castanha, ela tem que ser bem fresca, bem tirada da fruta no momento. Abro ela um pouco e enfio o meu palito. Assim eu deixo ele uma semana mais ou menos secar, para essa calda aqui que arde um pouquinho, ela vai secar totalmente. E ela vai prender também melhor o palito, que agora ainda fica um pouquinho mole talvez, mas daqui a uma semana ela fica dura, quase não dá mais para tirar o palito. Essa aqui não está muito andando. Tem como... agora vai. Aguardar um pouquinho. Para evitar essa espera, geralmente eu coloco até a panela antes, deixa ela bem quente e coloca. Só aí você precisa bem perto da panela para ver, porque vai virar caramelo na hora. Agora está começando aqui. Deixa o caldo aqui. O que eu coloco também de especiarias é um pouquinho de anis estrelada, um pouquinho de cravo e uma baunilha. Ela não precisa ser cheia, pode já ser retirada toda a polpa, só um pedaço mesmo. Agora vai. Uma parte do caldo eu vou tirar logo, para a gente dissolver o HH. Eu não uso ele puro assim, nem quando ele está no sabor certo, porque assim eu não consigo colocar ele bonito no picolé. Aí agora tenho esse caramelo, preciso colocar bem aos poucos. Se eu jogo tudo de uma vez, aí vai cristalizar tudo, aí ainda dá para salvar, preciso só demorar muito para tudo se dissolver de novo. A gente coloca aos poucos. Pronto. Agora vai. Colocando essas especiarias. E reduzo 1/3, mais ou menos, ou até a metade. Depende também da caju, essa coisa não é tal... Tem que provar mesmo para ver se tá bom. O HH,
Para ter esse gel, eu uso mais ou menos 1% de HH para meu caldo. HH é um tipo de... 100 gramas, desculpa. 1 grama, então, para 100 gramas de líquido. HH é um tipo de gelatina vegetal. Prefiro até usar para vegetarianos, aí não tem problema. Ela gelifica uns 10 vezes mais forte, porque a gelatina é mais rápida. A única diferença é que ela precisa cozinhar um pouquinho, que ela vai fazer aqui agora, uns 2, 3 minutos precisa cozinhar. Essa calda aqui, quando ferveu, 1, 2 minutos, deixa na geladeira, aguardo, ela vai virar um bloco mesmo. Essa aqui é a mesma calda com HH. Aí eu consigo tirar assim, consigo tirar cubos. Esse gel, como a gente chama um gel, a gente bate, pode ser com um mixer, Thermomix ou qualquer outro mixer. E no final eu tenho esse gel, que eu consigo usar melhor depois para preencher meu palito, meu picolé, do que só um líquido mesmo. Não vou usar mais, era só para mostrar mesmo. A segunda parte é a casquinha de chocolate. Como o caju fica meio amarelo, meio laranja, eu preciso de algum corante. Nesse caso do picolé de caju, eu uso urucum. Essas aqui são um pouquinho pequenos, eles não estão prontas ainda, mas quando ela estiver maior, ela agora já tem um pouquinho as sementes. Aí dá um corante bem legal. Aí uma cor bem bonita, assim, de ver. Misturada com esse chocolate branco, me dá uma cor que parece um pouquinho a caju. Posso usar essa, pode retirar. Ou também, se não acharem o urucum fresco, pode ser o urucum em pó, ou pode ser o urucum em semente também. Tudo funciona. Eu esquento um pouquinho. Coloco um pouco de óleo de coco. No óleo de coco é só bom de ver que é sem sabor. Com sabor fica um pouquinho... esse sabor de coco é gostoso, mas no picolé de caju não preciso. Eu quero uma coisa sem... Ah, está desligado? Aí esquentando ela vai soltar a cor. Geralmente eu até faço um dia antes, deixa durante a noite e no próximo ela fica soltando mais e mais e mais. Mas ainda quando eu uso os sementes. Aí afinal você usa menos quando você deixa uma noite para outra. E nesse líquido, quando fica quente, eu dissolvo o meu chocolate. Ainda não tá. Eu não preciso temperar ela porque eu uso tanta gordura de coco, eu sirvo o picolé frio, aí não tem necessidade disso. Aí aqui já dá para ver a coisa meio amarela, meio laranja. Eu deixo assim uma noite, no próximo dia peneiro, aí eu vou acabar até essa coloração de cor. Com urucum, esse foi feito com pó de urucum. Com urucum fresco fica mais laranja ainda, fica mais amarelo, vermelho, desculpa, mais vermelho ainda. Mas a caju, no final, tem umas que são um pouco mais amarelas, outras são mais vermelhas, então... A terceira coisa é o pafé de castanha de caju, que são os dois sabores, o sabor da fruta, que é no gel de caju, e o sabor da castanha torrada, mais gordurosa, que vai ser no pafé de caju. Para esse pafé, eu torro as castanhas, torro uns 10 minutos em 170 graus no forno, e depois coloco a creme de leite. Coloquei aqui num saco a vácuo e depois num miolar, porque é um banho com termocirculador, de 70 a 80 graus, mas também, se não tiver, daria para fazer numa panela também.
Coloca o saco na panela ou até fazer na própria panela. Coloca creme de leite com as castanhas na panela e deixa lá, mas não deixa ferver. Se ferve a leite muito, pode quebrar e também ela não deixa se bater, mas está bem depois. Por isso eu faço a infusão assim no saco e não deixa chegar a 100 graus, não deixa chegar a ferver. Essa creme de leite eu peneiro, tem só a pura creme e bate um chantilly junto com um pouquinho de mascarpone, se não tiver, tem no cream cheese. Um parte do parfait. A outra parte seria os ovos e açúcar. É uma receita base de parfait. Ovo, açúcar e eu pego a creme de leite e junto as duas. Bate as duas e depois eu junto as duas, devagar. Eu prefiro o parfait do sorvete porque ele não tem tanto risco depois, quando ele muda um pouquinho de temperatura ou frisa, alguma coisa, ela fica mais estável. Se eu faço um sorvete, ela fica derretendo, rapidinho congela de novo, aí tem todos esses cristalos. Se eu faço um parfait, eu não tenho tanto esse risco, porque o parfait é mais estável, é quase uma mousse congelada. Aí fica mais fácil para mim para usar e até quando chega na mesa, às vezes o pessoal ainda quer tirar uma foto e tal, aí ele segura um pouquinho melhor do que fazer um sorvete. Aí essa aqui é a base pronta. Ela fica um pouco mais cremosa agora porque fica aqui no calor. Geralmente ela é uma mousse mesmo, que é essa base da creme infusionada com castanha de caju, ovos, açúcar e se tiver mascarpone melhor, se não fica cara também, pode ser o cream cheese. Para a montagem do picolé, eu preciso de uma forma. A gente tem essas formas de silicones, eu faço mesmo, eu uso silicone, compro silicone e coloco no formato que eu quiser. Ou eu faço com argila o molde que eu quero, que vai ser, faço contra molde para ter o molde, ou uso a fruta mesmo, o pedaço mesmo que eu quero replicar, assim. Aí dá para ver bonito que ele já tem o meu formato da caju. Passo um filme só para segurar. Se tiver assim, as coisas iam vazar. E congela, ou pelo menos deixa na geladeira. Aí eu tenho aqui o meu chocolate. Vou enchendo ela uma vez até o topo. Aí deixo cair tudo. Deixo ela gelar, para ela agora criar a chocolate, esfriar e estocar na parede. E tem uma casca bem fina de chocolate que vai segurar meu picolé depois. Fica aqui. E agora eu vou enchendo com minha mousse. O meu parfait mousse. Abro aqui. Aí eu encho, mas não encho até o topo. Encho mais ou menos 2/3 aqui só. Para poder completar com o recheio, o caldo da doce de caju. Aí uma vez enfio até o fundo. E depois aperto e levanto, até chegar no topo. Aí eu tenho de embaixo para cima, no meio tenho uma parte desse gel. Posso também pegar esse, congelar, cortar cubinhos e enfiar assim, mas nessa parte eu até acho bonito se às vezes fica um pouquinho assim circulando a calda. E essa parte tudo agora vai no ultracongelador, pode ser um freezer também, até congelar. Depois eu posso retirar e tirar meu picolé. Não, na verdade eu esqueci
o mais importante aqui, o meu palito. Enfio o palito, deixa congelar e depois tirar o meu picolé. Que seriam essas assim, o picolé de caju. Trouxe poucas, mas tem algumas para quem quiser. Se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, coisa... algum esclarecimento, fiquem à vontade. É creme de leite fresco. Estou muito chato com a creme de leite, porque muitas têm esse sabor meio, eu não sei, de fermentação, o sal já meio separada. Então é um creme de leite fresco que é um pouco mais caro também do que o normal, mas faz toda a diferença. Em todos os mousses, em todas as coisas, eu faço questão de usar essa creme mais melhor, assim. Creme de leite fresco mesmo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Perguntas? O pessoal é muito... Turma, é o seguinte, vocês não precisam perguntar, mas é uma oportunidade de ouro. Vocês têm os melhores chefes da Bahia estão aqui, né? Então às vezes você quer aquela coisa e não precisa ter vergonha, tá? O conceito é perguntar mesmo. Mas, enfim, eu queria que vocês dessem uma grande outra salva de palmas para esse casal maravilhoso. Obrigada, muito obrigada. Que estão fazendo um trabalho único pela gastronomia baiana. Tá bom, pessoal? E daqui a pouco temos mais novidades. Obrigado, pessoal.